Bom dia, flores do dia, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Deus abençoe o dia de vocês, que hoje seja um dia maravilhoso. Capítulo 40 de Isaías. É uma palavra de alerta para todos nós, para todo mundo. E depois eu vou ler um pouquinho lá em complemento com João, capítulo João 1 é o livro que eu estou lendo, estou já terminando, né? Estou lendo Isaías, mas Isaías eu estou um pouquinho antes, estou no capítulo 20 de Isaías. Já João eu estou bem adiante, mas o capítulo 1, que eu já li algumas vezes, até já, uma vez eu peguei essa palavra, capítulo 1 de João, do início do capítulo todo, para um culto de ação de graças para pessoas que não eram nem evangélicas. E foi bem difícil para mim naquele dia, porque quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha muita gente tão nervosa, era a primeira vez que eu pregava assim num púlpito. Eu nunca tinha pregado, eu geralmente ensinava na escola dominical, e foi bem difícil naquele dia. Então eu guardo muito aquele dia que eu preguei aquela palavra, mas eu entendi, porque geralmente Deus me dá sempre palavras evangelísticas, palavras de convocar o povo a crer em Deus, de alertar a pessoa. Sempre as palavras de Deus na minha vida foi assim, Deus me chamando a mim e aos outros que estão ao meu redor, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Então vamos para a palavra. Eu vou pegar o outro óculos, que tem a melhor esse aqui por um lado, para ler, ele é muito melhor. Capítulo 40 de Isaías. E na minha Bíblia, a linguagem de hoje é uma linguagem bem moderninha. Como eu estou com essa Bíblia aqui, né, ou a italiana. Eu gostaria muito de ler também na versão nova internacional, que é muito boa. Nós vamos ler nessa, né, que é o que a gente tem. E aqui tem um título assim, A Grandeza do Deus de Israel. Eu gosto muito do livro de Isaías, eu gosto muito como do de João. Porque são dois livros evangelistas. Se você quer evangelizar, se você quer falar do poder de Deus, da grandeza de Deus, da revelação de Deus para o ser humano, tem dois livros aqui, um do Antigo Testamento, de um profeta grande, e outro de um profeta do Novo Testamento, que era João, também um grande profeta. Um grande servo de Deus que veio realmente para preceder o Messias, né? Para falar da vinda do Messias. E Isaías fala assim, né? A grandeza de Deus de Israel, versículo 12. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazer ou aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Porque ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, eles não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Versículo 18. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que é um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para eles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira as altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Vou terminar o capítulo para fechar, né? Falamos de quem é Deus, da exaltação de Deus. E falamos agora para o povo, para você, para mim, né? Povo de Israel. Por que você se queixa? Novas forças para os fracos. Quem é que dá força para os fracos? Esse Deus Criador. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno.
Ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Quem confia no Senhor? O Senhor, que a Bíblia diz aqui que é o Deus eterno que criou o mundo inteiro, que a Bíblia diz aqui que é o Criador de todas as coisas, que se assenta no seu trono no céu, que de lá do céu para a terra, ele olha para a gente ver a gente formiguinha, pequenininha, mas esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que enviou Jesus, enviou, e lá no capítulo 1 de João, ele vai falar sobre esse Jesus, que esse Deus grandioso veio como homem, enviou seu Filho amado, Jesus, como homem, mas era o próprio Deus encarnado, né? A segunda pessoa da Trindade Santíssima, que é Deus, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele veio como filho, como homem, e João, que era um precessor, né? Um profeta como Isaías, que profetizava sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Algumas pessoas, como antigamente, como hoje, naquela época de Jesus, tinha muitas pessoas que gostavam de colocar pessoas no lugar de Deus, né? Por que é que Deus estava falando da grandeza dele aqui? Porque tinham pessoas que queriam, que idolatravam outras coisas, que formavam, criavam imagens e esculturas para colocar no lugar de Deus. Naquela época, antigamente, depois na época de Jesus e hoje, nos dias de hoje, ainda tem gente assim, ainda tem gente também que fala até que é cristão, mas faz ídolos para adorar no lugar de Deus, do Criador dos céus e da terra. E João não se deixou idolatrar, não quis ocupar o lugar de Deus, como o próprio Jesus, quando estava na terra, como filho de Deus, ele não quis ocupar o lugar de Deus, ele não quis usurpar o lugar de Deus, mesmo sendo Deus, né? E João disse assim, no capítulo 1, versículo 15 diante. João disse o seguinte a respeito de Jesus, do Criador dos céus e da terra, que enviou seu filho, que como filho não quis usurpar o lugar de Deus. João não quis ocupar esse lugar, nunca se deixou ocupar. E hoje tem muita gente que idolatra João, quando nem ele mesmo quis e nem queria que ninguém fizesse isso com ele. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Senhor da glória. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus, olha. João, o evangelista João, estava falando que João Batista, não João o evangelista, João Batista, né? João Batista, o evangelista, o precessor do evangelho, ele falou, né? Ele falou: somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. A mensagem de João Batista, tá vendo? João é evangelista, mas ele estava falando de João Batista, não estava falando dele. Os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Que ele estava querendo dizer para aquelas pessoas: olha, não me idolatrem, não me coloquem num lugar que eu não tenho, que não é o meu. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Ele citou o profeta que já fazia isso, já falava de Jesus, né? Se você for ler lá o livro de Isaías, tem vários capítulos falando de Jesus. Vou citar depois alguns aqui. E aí ele disse: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus, dos religiosos, dos que gostavam de idolatrar, os que gostavam de ser idolatrado, né? Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Porque tem sempre que questionar. Tem gente que questiona porque eu venho aqui portar um versículo da palavra de Deus. Tem gente que questiona porque eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo agora. É obrigação minha e tua falar de Jesus, falar de Deus, falar... Não... Aí tem gente que... Eu já recebi mensagem assim:
não tem que estar postando versículo todo dia. E quem disse que não tem? Pelo contrário, tem sim. Eu tenho que aproveitar todos os meios que Deus me dá para falar de Jesus, para falar do reino de Deus, né? Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas virão. Primeiro sempre é Deus, primeiro sempre é Jesus, primeiro sempre é a palavra de Deus. Então não venha me questionar e nem questionar, e questionar Deus, né? Que me enviou, que me colocou aqui, que me deu esse canal para falar. Questiona a Deus, né? Não vem questionar e mandar indireta. Por que é que eu estou postando versículo da Bíblia? Eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus, perguntaram: não, se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês nem conhecem. Jesus estava ali, como Jesus está hoje, né? Através de mim e de você. Usando você e eu, usando as pessoas, usando os pastores, usando os pregadores, usando missionários, usando pessoas simples, para falar do amor dele, porque através dessas pessoas, o Espírito Santo de Deus está nessas pessoas que falam de Jesus, né? Que amam a Jesus, que dão a vida pelo Evangelho. Mas você, tá como aqueles homens, nem conhece, não quer nem dar ouvido. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. João disse claramente que não era o Messias e não era nem digno. Ele não era nem digno não tinha a honra, ele não merecia a honra de desamarrar as correias das sandálias dele, de Jesus. Isso aconteceu lá no povoado de Betânia, lá do leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Por que eu leio isso aqui? Porque está bem dentro disso aqui, né? De Isaías. Desse texto de Isaías, tá mostrando que naquela época, antigamente, na época de Jesus e nos dias de hoje, as pessoas estavam sempre querendo roubar a glória de Deus, tirar o lugar de honra de Jesus, né? Botar pessoas no lugar de Jesus. Antigamente faziam esculturas, hoje também. E naquela época, quando Jesus estava já na terra, queriam pegar quem? João, porque era um profeta, porque era um homem de Deus. O profeta, o homem de Deus, o pastor, o pregador, ele não é Deus. Ele é um instrumento de Deus para falar do amor de Deus para a tua vida e para a minha. Mas nem eu, nem você, nem ele próprio, o profeta, pode ocupar o lugar de Deus, nem na minha vida, nem na tua. A gente não pode deixar, e Deus não vai deixar, porque Deus não dá a honra dele, a glória dele a ninguém. Deus não vai permitir, né? Por que muitos aí falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos estão caindo hoje, né? A Bíblia, principalmente nos dias de hoje, a gente tá vendo aí essa onda, né? A moda diz para você vir aqui e postar um versículozinho, porque você vai dar vai se exaltar um pouquinho postando um versículo da Bíblia, né? E não, tem gente que vem realmente com amor de Deus no coração, quer ensinar a palavra de Deus, sabe a necessidade que tem de falar de Deus, mas a gente sabe também que tem um monte de gente que faz isso por moda, né? Ou dizer, ela tá pregando a palavra, eu também vou jogar um versículo aqui, ele tá falando de Deus, eu também vou fazer. Esse aí quer se exibir pregando da Deus, eu também sei postar um versículo da Bíblia. Mas não é só postar um versículo da Bíblia, é você praticar o versículo da Bíblia, é você honrar aquele versículo que você está falando, aquele Deus que você está falando. Porque se você não honra esse Deus, como João honrou aqui a Jesus, ele estava falando de Jesus antes de Jesus vir. Quando mandaram questionar, ele honrou Jesus, dizendo: olha, eu não sou nem digno, eu não mereço a honra de apartar. Esse aí que vocês nem conhecem ainda. Os religiosos, os questionadores, né? Estão sempre duvidando, julgando, condenando. Os religiosos de antigamente, os de hoje, da época de Jesus, né? Mas a Bíblia deixa bem clara que esses religiosos que gostam de idolatrar, que gostam de questionar, Deus estava aqui, dando a resposta para eles. Quem é você? Você mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu? Agora, quem é você? Você conhece a mente de Deus? Você é capaz de dar conselhos?
Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Só Deus ensina a julgar com justiça, né? Só Deus. Para o Senhor, ele diz, olha, para o Senhor todas as nações da terra, do mundo, são como uma gota d'água num balde. Está dizendo que a gente é pequenininho. A gente, ó, se não fosse Deus que desse o valor, Deus foi que deu valor a gente, mandando seu filho para morrer lá na cruz, isso valorizou a gente, ser humano. Primeiro Deus deu valor lá quando ele criou a gente. Quando ele preparou tudo para colocar a gente ali no Jardim do Éden, né? Porque primeiramente Deus criou, fez tudo, preparou tudo para criar o ser humano. Isso já deu honra, mas o homem não quis essa honra, jogou fora. Deus foi, mandou seu filho único por amor, né? Por misericórdia, porque Deus não queria que a gente tivesse um fim triste, né? Viver eternamente longe dele, a criação dele que ele criou como a primícia. O que é que acontece? Deus mandou o filho dele por amor. Deus depois mandou o Espírito Santo, né? Jesus subiu aos céus, Jesus ressuscitou e subiu aos céus, vai voltar para buscar a igreja dele, mas nesse primeiro período Deus disse, não vou deixar o meu povo só, vou mandar o Espírito Santo, e para viver dessa volta, para viver dentro de nós, dando a gente um tesouro precioso, né? Esse é o valor real da gente, é se a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Mas assim não é, a gente é uma formiguinha. Lá de alto, Deus olha pra gente como uma formiguinha. Mas glória a Deus que Ele veio viver em nós, né? Pertinho da gente, através do Espírito Santo. Primeiramente veio como homem, né? Andou por essas terras, né? Andou sobre essa terra, viveu nessa terra como homem, né? E a gente ainda hoje querendo colocar coisas, querendo enfeitar, querendo ocupar o lugar de Deus com coisas. E olha o que Deus diz. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista. Tu pode fazer uma fotografia minha, eu faço uma fotografia tua, posto até aqui na internet um monte de fotografia. Mas eu jamais vou conseguir captar a imagem real do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E depois que eu fazer essa imagem, que eu imagino na minha mente, boto lá e vou me enjoelhar, me dobrar diante dele, vou cultuar aquela imagem quando Deus está no céu. E no nosso coração, quando a gente crê e confia, quando a gente entrega a vida dele, o Espírito Santo de Deus tem prazer em morar na gente. Mas não numa escultura. E tem gente que usa, não, eu não tenho fotografia de meus pais que morreram, eu não tenho fotografia do meu. Tem uma fotografia, tu tem de lembrança, de recorde, não de adorar. Como eu já vi tem gente que adora morto, faz até altar para morto. Né? Eu trabalhei aqui por 1 ano e 3 meses na casa de uma pessoa cuidando de um senhor de idade. Apenas eu cheguei lá num quartinho, no primeiro quarto da casa onde tinha morrido a senhora, a esposa desse senhor, havia um altarzinho com as coisas dela, de quando ela viveu, as últimas coisas usadas por ela, era como um altar mesmo. E eu sentia ali que não era uma coisa só de lembrança, de recorde, não, era propriamente um altar para aquela mulher. E a filha dela portava até o cane para sentir, porque alguém disse a ela, porta o cane, que o cane sente, o cachorro, desculpa, o cachorro sente quando tem algum espírito na casa, e portava o cachorro para ver se o cachorro sentia. E um dia eu falei para ela, eu esclareci a ela, e ela, pouco a pouco, piano, ela foi tirando. Até o dia que ela tirou aquilo ali, ela entendeu que a mãe dela não estava naquele lugar. Ela queria manter aquele altar porque era como se mantivesse a mãe, porque ela era tão apegada à mãe, ela era eu entendo a ignorância dela, daquela pessoa, a necessidade que ela tinha, né? E muitas vezes eu entendo que é a necessidade tão grande que você tem de Deus, o vazio tão grande que você ainda não entendeu que você tem um vazio tão grande de Deus, que você se apega a essas coisas. Mas se você se apegasse à palavra de Deus, se você se apegasse à presença de Deus, você não ia precisar de nada, de nada. Porque você ia ter constantemente Deus em você. Bastava você, até de olhos abertos, fechados, a gente tem maneira de dizer fechar os olhos e sentir, né? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar mais, sentir mais a voz de Deus, né? Meditar na palavra de Deus, meditar, entrar na presença de Deus e meditar e sair diferente ali. Porque o que adianta? Vamos ser bem sinceros, vamos reconheça diante de você, não é diante de mim, diante de ninguém. Reconheça diante de Deus.
Se quando você vai para ali, fica ali, idolatrando, seja um ídolo de barro, de madeira, de que seja o que for, ou até mesmo um ser humano, se mudou alguma coisa lá dentro do seu interior. Lá dentro. Agora, busque a Deus, busque a Jesus. Comece, mesmo você ainda, não estou mandando você mudar de religião não, viu? Porque quando eu comecei a buscar a Deus, eu não tinha nem religião, para falar a verdade. Eu estava mais no meio, para lá e para cá. Me lembro até de um sonho que Deus me deu na porta, na calçada de uma igreja. Porque eu estava assim, na verdade. Eu passei anos, durante anos eu vivi numa religião e passei anos assim, mas tinha uma coisa, uma ligação muito forte, porque o próprio Deus tinha incutido isso em mim, tinha colocado em mim esse desejo, essa busca, e havia essa necessidade minha. E quando eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ver a diferença real de que é realmente buscar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador. Não o Deus que o mundo prega, que está morto, que não ressuscitou, está num pedaço de madeira. Não o Deus que o mundo prega, que você pode viver como bem entende. Mas Deus é amor, eu posso fazer o que eu quero, que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça e fogo consumidor. E a Bíblia ensina que você tem que ter temor a Deus. Deus é amor, mas você tem temor, sim. Tem que ter temor a Deus. Tem que amá-lo, tem que saber que Ele é um Pai amoroso, maravilhoso, misericordioso. Deus é tremendamente misericordioso. A Bíblia diz que se Deus não fosse misericordioso comigo, nem da minha cama eu me alçava mais. Eu ia dormir e não me acordava por conta dos meus pecados. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que eu consigo me alçar, me levantar e ter uma nova oportunidade de deixar tudo para trás. E temer a Ele e começar e me arrepender. Tem gente que usa uma frase, lá eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tem que se arrepender, minha gente. Tem que se arrepender, sim. Tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Tem que se arrepender de palavras que você falou, que feriu, que machucou. Tem que se arrepender, sim. Tem que se arrepender da vida errada. Não, porque eu cresci assim. Você não pode negar. São coisas que trouxeram crescimento, mas se arrepender, sim. Eu me arrependi de um monte de coisa. Eu louvo a Deus por Deus ter permitido, porque trouxe ensinamento, sim. Hoje eu entendo que aquilo tudo ali não faz bem a ninguém. Que certas coisas que eu pensei, que eu falei, que eu fiz, não me fizeram bem. Trouxe crescimento, trouxe. Mas era melhor que eu não tivesse vivido aquelas experiências, porque deixaram marcas dolorosas. Né? Muitas vezes a gente abre a boca, enche a boca. Soberba, isso se chama soberba, para dizer que não se arrepende. Peça a Deus e Ele vai lhe trazer entendimento. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. E Ele vai se deixar achar. E você vai encontrá-lo. Porque ontem eu estava falando isso com uma amiga minha, que eu reencontrei ela na internet depois de tantos anos. Eu considero ela uma amiga, apesar de não ter convívio mais há tantos anos, mas eu considero uma amiga primeiramente, porque através da vida dela e de outras colegas de trabalho, eram colegas de trabalho, que se transformaram em amigas e irmãs em Cristo. Eu ouvindo elas falarem de Deus, elas compartilhando a vida delas com Deus, as experiências delas com Deus, aquilo ali me deu sede de Deus em mim, gerou sede de Deus em mim. Deus já tinha projeto quando me levou para aquele lugar, tenho certeza. Deus tinha um projeto grande na minha vida naquele lugar. E foi difícil, aquele trabalho foi um trabalho difícil, foi um trabalho onde chorei, me angustiei muitas vezes, mas foi lá, naquele lugar, que Deus me ajudou. Deus marcou um encontro comigo, me chamou pelo nome, né? Como Deus faz na palavra dele, Ele diz, eu te chamo pelo nome, como Ele chama as estrelas do céu, Ele chama você. Ele te convida, Ele marca um encontro contigo, e às vezes é numa situação mais difícil, e às vezes é num momento de alegria mesmo. Quantas vezes Deus se revelou para mim num momento mais alegre da minha vida, eu vi o Senhor. Aqui na Itália eu tenho a oportunidade de viver coisas grandes, tremendas do Senhor, de ir para lugares que eu mais imaginava, são nos filmes que eu assistia, e eu vou, e ali eu me alegro tanto com aquilo, e vejo que é a mão de Deus na minha vida. Então eu glorifico o Senhor, mas também eu glorifico a Deus no momento de tristeza, quando eu via Deus estender a mão para mim. E me salvar, me libertar, me curar, me tirar daquela vida, né, de choro, de angústia, porque muitas vezes você está aqui rindo, está aqui sorrindo, mas às vezes você está no seu interior, está angustiado, amargurado. Por quê? Porque não crê em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, porque crê no Deus criado pelos homens, no Deus inventado pelos homens, crê no Deus vivo e verdadeiro, Deus da palavra, Deus que se revela na palavra dele. Você precisa ouvir
ler, meditar na Bíblia, para ser transformado pelo Deus Criador, para fazer o que João fez aqui, ó, saber quem é você. Ele sabia, ele entendia o lugar dele, ele entendia que ele tinha só, que ele era aquele que grita no deserto, prepara o caminho para o Senhor, mas que o Senhor era Jesus, aquele a quem ele não deveria nem ter a honra. Ele disse, não merece a honra de ir lá se abaixar ali. Porque, na verdade, minha gente, falar a verdade, a gente não é nem digno de vir orar, de vir ler. Eu me sinto tão honrada de estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Porque quem sou eu para Deus me dar a honra de ensinar? Eu me lembro que quando me chamaram para dar aula na escola dominical, eu fiquei ali maravilhada com aquilo. Eu glorifiquei a Deus por aquilo. Porque quem era eu para estar ensinando a palavra do Deus vivo para crianças e adolescentes? Deus me colocou em lugares de ensinar, eu ficar maravilhada, né? Porque isso é uma honra do Senhor, mas a gente não merece esse lugar. A gente não merece. Se a gente olhar bem para nós, a gente não merece. As pessoas dizem, mas eu mereço. Você merece. Quando eu me casei, tava todo mundo ali alegre. Você merece, que bom, você merece. Mereço nada. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por mim. Se a gente tiver esse entendimento, a gente vai ver que a gente não merece. Mas a gente tem que ser grato pela misericórdia de Deus. Que eu me acordei porque Deus permitiu. Que eu recebo, eu tenho, eu ganho, eu viajo, eu faço, eu como, eu visto, porque o Senhor ele é bom, porque Deus é fiel, porque Deus é verdadeiro. Então, minha gente, e Deus, como aqui no final diz, né, que Deus se importa, Deus se interessa por nós. Porque a gente questiona, Deus não se importa conosco, nosso Deus não se interessa, versículo 27 de Isaías 41, né? Mas aquele Deus criador dos céus e da terra que está lá no alto, quem vê o seu Filho amado Jesus Cristo, ele se interessa sim por nós. Ele se interessa sim pela nossa vida, ele se interessa pela nossa situação. O Israel está questionando, você, eu, questionamos todo dia. Ai meu Deus, você não está vendo não a coisa que eu estou passando? Mas confia em Deus, porque os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam, porque eles têm um Deus que não se cansa e não fica fatigado. Isaías 28. O Deus eterno, ele que criou o mundo inteiro, ele não se cansa e não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. E aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Então se apega com o Senhor, crê em Deus, crê na palavra dele, deixa de lado tudo que te separa, toda idolatria, não vem de Deus, não é agradável ao Senhor. Crê em Deus, crê no Jesus que deu a vida por ti, que mesmo sendo Deus, estando nessa terra como um homem, ele não quis ocupar o lugar de Deus. Veja, temos o exemplo de João Batista, temos o exemplo do apóstolo Paulo, que também é muito idolatrado nesse mundo, mas o apóstolo Paulo, ele reconheceu. Ele disse que ele abria mão de tudo que ele tinha sido, que ele era tipo estudou nas melhores escolas, estudou, né, naquela época, eu não sei nem como falar, mas estudou na melhor escola, com o melhor professor que tinha. Ele disse, tudo esterco, tudo não serve de nada, porque eu reconheço agora o verdadeiro conhecimento é Jesus, a verdadeira sabedoria é ter Jesus na minha vida. Isso é o maior tesouro que eu tenho. Paulo reconheceu que o maior tesouro era Jesus. E que ele era o menor dos apóstolos, mesmo ele sendo considerado naquela época como um grande apóstolo, ele colocou-se como menor, porque grande é o Senhor, quem tem que ser grande, quem está no lugar sempre de poder, de louvor, é Jesus, é o Senhor da glória, o Pai das luzes, o nosso Pai, amoroso, misericordioso, mas o Senhor Deus que criou os céus e a terra, e a gente não pode esquecer disso, que o Senhor, ele é Deus, que Jesus é Deus, e que é a ele que devemos render honra e glória. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te fortaleça. E que Deus abra o teu entendimento. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai abrir os teus olhos espirituais e trazer entendimento para que tu saiba que o Senhor Jesus é Deus. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que não é pela força nem pelo poder, nem não sou eu que vou te convencer dessas palavras que eu te falei. Mas o Espírito Santo de Deus, pede a Ele, para Ele te esclarecer, para Ele trazer entendimento para a tua vida, para tu abrir mão daquilo que está te atrapalhando, te impedir de entrar no reino dos céus e viver o reino dos céus ainda nessa terra, porque a gente pode sim, né? Pode viver, andar de glória em glória, de poder em poder, mas crendo que só o Senhor é Deus, que só Jesus salva, liberta e cura. É Jesus, o nome que tem sobre todo o nome, Jesus. Este é o nome.